Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa, Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, revitalizando as nossas energias, revitalizando o nosso corpo perispiritual, revitalizando o nosso corpo espiritual. Agradecemos, Senhor, o amparo e a companhia dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais desta casa. Somos gratos por tudo aquilo que recebemos, pela família que temos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pela casa que nos abriga, pela roupa que nos protege. Muito obrigado, meu Deus e meu Jesus. E que todos aqueles que aqui não puderem estar na noite de hoje possam receber essa luz revitalizadora do Cristo, acalmando seus pensamentos, dando-lhes esperança, dando-lhes confiança, e que se sintam todos amparados pela misericórdia divina. Vamos agora vibrar por nosso companheiro Fábio, para esse evangelho da noite de hoje, que tenhamos aqui mais um tijolinho na nossa muralha da evolução espiritual e moral. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite. Vou falar um pouquinho hoje do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O capítulo abre com 3 passagens tiradas dos Evangelhos de Mateus e de Lucas, das Bem-aventuranças. Vou destacar 2, porque dizem bem respeito ao tema do capítulo. Em Mateus, é registrado que Jesus inicia suas bem-aventuranças dizendo: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em Lucas, ligeiramente diferente. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. A ideia do choro, a ideia da angústia. Aqui não está se tratando de choro de felicidade. Aquele que chora pela angústia, pelo desespero, pela aflição, pela dor. E Kardec abre o capítulo dizendo exatamente o seguinte: as compensações que Jesus promete, por quê? Porque as bem-aventuranças são uma promessa. Jesus não está aqui fazendo uma alegoria ou jogando confete para a torcida. Isso daqui é um compromisso que ele assume. E se ele assume é porque vai se realizar. Como? Aí a gente vai perguntar, como que isso vai se realizar? E Kardec começa a estudar essa passagem, esse capítulo, justamente para responder isso. Como que isso se realiza? Então ele diz o seguinte: essas compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, a primeira coisa que ele vai falar, só podem concretizar-se na vida futura. Tá. O que significa isso? Por que a vida futura? Se o sofrimento é hoje. Qual o sentido dessa colocação que Kardec coloca, abrindo o capítulo? Por que ele está falando isso?
Isso aqui já tira uma ilusão de muita gente que ainda tem aquela visão comercial da religião, da espiritualidade. A pessoa que fala, eu vou para o centro hoje, sim, eu vou lá rezar o Pai Nosso, vou tomar o passe. Mas aí o Senhor depois me compensa, me dá aquele aumento que eu estou precisando. A vida subiu, inflação, ano de eleição, sobe tudo mais rápido. A ideia da troca, né, do comércio com as coisas do espírito, já se acaba aqui. Muita gente se engana com isso. Por que tanta filosofia prospera baseada nesse tipo de pensamento? Porque você enfrentar o problema exige mais da gente. Exige mais do Brasil. Mas prometer um subterfúgio imediato atende ao nosso comodismo. E aí, você vai falar, pague 10% do seu salário que Deus vai te dar imediatamente o seu bem-estar. Doe o seu carro, que Deus vai te dar o melhor. Não está nem esperando para falar daqui na próxima, é agora, porque a gente tem carros hoje, né? A gente não sabe se vai ter carros daqui a 100 anos. Deus vai te dar um carro agora. Você vai doar o seu Corolla, mas Deus vai te dar uma Lamborghini. Porque tem juros e correção. E a pessoa compra isso. Porque ela é o comodismo, ela quer acreditar que tem essa alternativa sem esforço. Progredir. Quando Kardec fala, essas promessas do Cristo só podem ser concretizadas na perspectiva da vida futura, ele está mostrando, no fundo, ao que a gente devia saber nesse ponto, que a vida é uma sucessão de eventos que se encadeiam e que não podem ser isolados para a gente analisar e deles extrair algum valor. Por isso que, se algo está nos incomodando hoje, se a dor hoje nos chama, nos faz chorar, nos faz sofrer, nos faz nos angustiar, é porque algum evento nos trouxe essa situação. E se dessa situação nós queremos sair, é preciso que se construa novos eventos, que nos coloquem numa posição melhor. A perspectiva da vida futura é para demonstrar essa linhagem. A vida se estende de forma uniforme. Não existe esta vida, para efeito do aperfeiçoamento do espírito. E para efeito de consolação das aflições. Não existe. É uma sequência. Mas isso, ainda assim, Kardec falou, não basta. Ele mesmo coloca aqui. A certeza do porvir é que dá valor, que nos faz entender as promessas do Cristo. Mas, mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mérito. Por que a gente sofre? Para ter mérito. Eu preciso sofrer para ser feliz, para transformar isso dentro de mim, pelo meu esforço e ser feliz. E isso vai revelar o meu mérito. Pode explicar porque a gente sofre. Mas aí o próprio Kardec vai colocar uma objeção. Muito bem, se a gente admitir então essa questão do mérito, aí a gente vai olhar na nossa volta e vai perguntar, por que um sofre mais e outro sofre menos? Porque para uns tudo parece funcionar bem, para outros tudo parece correr tudo erradamente. Mas, por que o bem e o mal é tão mal distribuído entre nós? Mas, por que nós vemos tantos casos em que pessoas virtuosas, pessoas que procuram viver bem, procuram seguir a forma correta de viver, aquela preconizada pelo Cristo, e estão sofrendo, e sofrem injustiças, e sofrem dores atrozes. E pessoas que vivem mal, pessoas que se dedicam, parece que nascem dedicadas especialmente para causar dano ao próximo. Têm vidas longas, prósperas, tranquilas, faustas, com luxo, opulência.
Onde está então a ideia da justiça? Por que isso acontece então? Por que alguém que tem uma vida tão centrada em prejudicar o próximo para tirar proveito próprio pode viver tão bem? E a gente que está tentando melhorar, tentando ser uma pessoa, às vezes encontra tanto tropeço. Onde está a consolação? De onde eu vou tirar a consolação disso aqui? Dessa situação? Mesmo considerando as vidas futuras. De onde? De onde? Mas pergunta assim. Pessoas que têm essa distribuição que a gente tem na nossa sociedade. Pessoas têm tanto, outros não têm nada. Tivesse eu tanto quando tem, por exemplo, o Bill Gates, eu faria muita caridade. Eu faria tanta coisa boa para o próximo. Mas eu ganho um salário mínimo. Nem o próximo mais próximo da minha carteira eu consigo ajudar. Sou eu. Como que a gente pode, então, viver bem ou buscar trazer para o nosso cotidiano, para os nossos dias encarnados, esse princípio, encaixar isso dentro da nossa vivência? Né? E aí, Kardec vai dar a chave. Tudo isso gera dúvidas, gera questionamentos, claro. Porque a gente não é cego. Nós não estamos vivendo isoladamente. Nós estamos vivendo de forma atomizada. Vivemos em coletivo. E no coletivo existem todas essas diferenças. Aí ele vai explicar a chave para compreender essa promessa do Cristo. A base de tudo isso. Como ele coloca aqui, desde que se admite a existência de Deus. Claro, que aí vai ter aquele que vai dizer. Aliás, muitas pessoas são levadas ao ateísmo justamente porque não conseguem fazer essa ligação. Você vê o sofrimento, você vê essas desigualdades, você vê essas diferenças e não consegue atinar a forma lógica de compreender, de receber esse contexto. E aí a dúvida, por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus é? E na falta da resposta, ele realmente vira a chave. E não está errado. Porque a culpa não é do ensino. A culpa é de quem seria responsável por retransmitir isso, que não retransmite. Aí, Kardec fala. Desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Os atributos de Deus são infinitos, quando a gente pensa em Deus. Deus é bondade infinita, é inteligência infinita, criadora do universo, de todas as vidas e toda a matéria que existe. Deus é benevolência infinita, é paciência infinita, é tudo isso, tudo que Deus é, todos os atributos divinos, né? Dentro daquilo que a gente pode, dentro da nossa limitação de vernáculo, de conceber, Deus é, senão não seria Deus. Não, Deus ele é bom até ali, 90%. Então alguém poderia ser melhor do que Deus, mais bom do que Deus. Não seria Deus. Por isso que ele é infinito em suas atribuições, em seus atributos. Admitindo a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem entender os seus atributos infinitos. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. É Kardec escrevendo. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou parcialidade. Porque as pessoas falam, Deus está me punindo, Deus me castiga, Deus não persegue ninguém. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Tudo o que passamos, que nos causa aflição, que nos causa dor, que nos causa desconforto, que nos causa inquietação, tudo tem uma causa. Nada surge do acaso. Nada existe na nossa vida sem que haja uma causa. E se há uma causa, qualquer que seja, ela é
justa. A relação de causa e efeito é justa. Porque Deus, soberanamente bom e soberanamente justo, e também onisciente e onipotente, Ele não permite alguém passar por uma situação que ele já sabe de antemão que seria injusta, que seria imerecida porque não relacionada às causas que essa pessoa realizou. Essa é a ideia de justiça que faz com que a pessoa entenda a promessa do Cristo, para começar. Por pior que seja a dor, por pior que seja o sofrimento, a lágrima amarga, há uma causa. E essa relação entre causa e efeito, ela é justa. Ela é soberanamente justa. Porque aqui tem o mesmo atributo divino. É soberanamente justo. Cada um de nós sofre. Não existe ninguém aqui nesse planeta que não tenha alguma tribulação. Não uma. N. Tem aquelas que são cotidianas, que aparecem, a gente tem que correr para resolver. Tem outras que são mais perenes, que a gente convive por um tempo. Questões de saúde, que a gente tem que levar por um tempo. Questões familiares, que a gente precisa também levar por um tempo. Algumas são mais temporais, perda do emprego, perda da capacidade de trabalhar, que afeta a capacidade de subsistência da família, enfim, são coisas que mais todo mundo enfrenta. O que vai fazer a diferença? A gente volta lá para a promessa. Aquele que chora será consolado. Ou aquele que chora, como diz Lucas, ele rirá amanhã. Mas por quê? Bom, todo mundo sofre, todo mundo chora. Então todos seremos consolados. Né? A vida é uma sequência de eventos. Kardec abriu o capítulo falando isso. Isso só pode ser compreendido pela perspectiva da vida futura. E por que isso? Porque tudo que a gente sofre, na verdade, é resultado de algo que foi construído pelas nossas ações. E se queremos sair dessa situação para uma outra melhor, é necessário que nós construamos essa situação melhor. Não tem graça, não tem intervenção divina, não tem milagre, não tem nada disso. É só a nossa ação. Tanto para construir a dor, quanto para construir o riso que Lucas fala, ou o consolo que Mateus fala. É a nossa ação. Agora, para agir, para bem agir, é preciso entender por que nós devemos agir. E só nós entendemos, se a gente entende como deve ser, e é por isso que Kardec escreveu esse capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o que diz respeito à maioria das pessoas, é o que alcança a maior quantidade de espíritos encarnados nesse mundo. Ele está dizendo isso. Ele está afirmando que a gente vai construir. Isso é ação nossa. A gente deve entender o porquê. E para entender o porquê, para construir certo. Porque é a construção revoltada. O indivíduo que não entende isso, ele vai se sentir injustiçado. Muita gente se sente injustiçada. Eu estou sempre punido. Joguei pedra na cruz. Deus não me ama. Deus quer me perseguir, quer o meu mal. Nem vai comentar o absurdo desse tipo de afirmação. Que Deus, o universo inteiro, 400 trilhões de galáxias conhecidas pelo homem hoje, ele vai olhar você, o que você está fazendo. Esquece 400 trilhões de galáxias, vai perseguir você. Mas você tem que entender a razão, porque do contrário a construção vai ser errada. Todo mundo está roubando, por que eu também não vou? Por que eu também não vou fazer? Todo mundo, agora a gente está no mês do imposto de renda. Todo mundo sonega, por que eu não vou sonegar? Todo mundo compra recibo. Por que eu também não vou comprar? Todo mundo está se dando bem, por que eu não vou me dar bem? Efeito manada, né? Eu vou fazer. A ideia da injustiça. Todo mundo está se dando bem fazendo errado, então eu vou fazer também. Já
não tem consequência. Se nós vivêssemos em um mundo aleatório, que se estrutura, poderia funcionar esse tipo de raciocínio. Mas é justamente porque nós estamos inseridos em um plano infinitamente superior, infinitamente mais complexo do que a gente imagina. Que aqui não é. Que é tudo regido por leis e por regras, por princípios que não foram formulados por nós. Não é a nossa vontade que formou isso. É a vontade de alguém muito superior a nós. E entender isso vai fazer diferença. Entender que eu estou sofrendo porque é algo que decorre de alguma conduta minha, de algo que eu deixei de fazer ou que fiz equivocadamente, faz diferença naquilo que eu vou construir para o meu futuro. Daí é a questão da perspectiva da vida futura. Porque só assim a promessa do Cristo vai funcionar. Eu entendi. Entendi o que Kardec quis falar. Entendi a ideia do Cristo. Eu olho para o meu passado. Tá. Isso eu preciso transformar. Isso eu preciso adaptar. E trago essa alteração para a minha vida. Vou implantar isso. Com todos os percalços que uma adaptação, que uma mudança exige. Que não é algo normal. Principalmente em coisas que a gente já está habituado a fazer há muito tempo e que precisa ser mudado. Mas tudo bem, eu vou fazer. É nesse cenário que a promessa se realiza. Que eu entendi a causa, eu entendi a razão do sofrimento, a razão da dor, o mecanismo em seu funcionamento. Eu entendi isso. Entendendo o funcionamento do mecanismo, eu ajo de acordo com esse funcionamento para dele se aproveitar. Não adianta a gente ficar culpando a previdência divina, blasfemando contra Deus, que ele me persegue, que ele me castiga. Ou se iludindo, buscando subterfúgios para escapar dessa realidade. Porque tem coisas que realmente podem ser complicadas de mudar. Complicadas porque são nossas. Cada um de nós tem as suas coisas para mudar. E é difícil porque, não porque elas sejam complicadas de mudar, é difícil porque a sua mudança exige que a gente rompa barreiras do nosso ego que nos impedem de progredir. A dificuldade está aí. Ir lá para dentro de nós e falar, eu faço isso. Reconhecer-se e agir para mudar. Então, essa é a dificuldade, não o ato em si. Mas se a dificuldade é a nossa, volta-se para a causa. Essa avalanche de coisas que a gente tem enfrentado no dia a dia, essas tribulações, vão continuar como efeito relacionado a causas que nós ainda estamos vivendo, porque continuam sendo praticadas na mesma forma. Como que vai mudar? Como que a gente espera mudar, progredir, evoluir, sem mudar essa base? Aí vem ideias, surgem ideias que a gente desenvolve, nós homens desenvolvemos, para tentar suavizar ou para tentar atender a esse nosso comodismo. Aí vem a ideia da graça. A graça como elemento de transformação do ser humano, do espírito. A graça de Deus te atinge. Não existe graça. Jesus sempre foi claro nisso. A cada um segundo suas obras. A vida cristã, a vida evangélica, é uma vida de ação. E a mudança exige ação. Inclusive de patamar. Se eu quero deixar de sofrer, ou eu quero aliviar, tornar a minha vida mais palatável, mais suportável dentro desse mundo, o mundo também contribui. Mas em que medida esse mundo que a gente vive hoje turbulento não é consequência também dos nossos erros? Nenhum de nós pode
clamar inocência diante do que o resultado que o mundo chegou hoje. Nenhum de nós pode falar, não, eu não tenho nada com isso. Não. Todos nós levamos nosso grãozinho de areia. Então, também isso é consequência do que eu faço. Ora, quer mudar o mundo? Mude-se. Isso é uma frase tão batida, né? Tanta gente fala isso. É uma frase tão lógica. Não dá para entender como é que a gente não consegue. Às vezes, as coisas mais batidas e mais evidentes da nossa cara, a gente consegue desprezar. No entanto, ela é completamente verdadeira. Não mude-se. Quer melhorar a sua vida? Quer eliminar dela essas tribulações? Mude-se. Quer encontrar a promessa do Cristo? Porque ela vem. Ela está nos aguardando. Entender diferente seria entender que Jesus é mentiroso. Acho que ninguém aqui comunga dessa ideia. Ora, se ele prometeu, e se essa consolação está ali, já destinada, o que eu preciso fazer para alcançar? O que eu devo fazer para alcançar? O problema é que para fazer isso a gente tem que enfrentar o nosso porão e isso a gente não quer mexer. Esse é um problema que a gente precisa. Mexer no porão nos leva muitas vezes a gente a perder a nossa imagem construída para a sociedade que vivemos. A gente abre mão de coisas que antes nos davam orgulho, nos davam satisfação de mostrar para os outros. A gente tem que romper a embalagem para ir para o conteúdo. Essa que é a diferença. Porque a mudança dá no conteúdo, não dá na embalagem. E se não dá na embalagem, quem que vai ver? Para quem que eu vou me jacutar? Isso acaba sendo um problema. Isso acaba nos impedindo, freando a nossa vontade. Só para visualizar assim, mais ou menos até que ponto chega esse apego à embalagem em detrimento do conteúdo. Né? Minha mãe costumava fazer, ainda faz, né? Frequenta muito a casa lá, o Padre Isabel, em Beto, não sei se vocês conhecem. E no Padre Isabel, em Beto, indo lá, palestra, era muito comum encontrar gente aqui de conhecidos, que iam lá. Por que iam lá? Porque aqui as pessoas meio não viam que elas estavam frequentando uma casa espírita, porque a cidade de Itu é uma cidade ainda muito católica. Então aqui você tem que ser católico, porque o meio ainda está formatado de jeito. Você não pode. Isso poderia gerar uma reação, tipo, ó, esse aqui a gente não convida mais para pizza de sexta-feira. Aí ela ia fora. Lá ninguém ia saber quem era. Já é um desconhecido. Ela poderia ir lá. Até essas questões menores a gente tem esse apelo. Agora, precisa superar isso. Porque, do contrário, a gente vai continuar reencarnando ciclo após ciclo, encontrando uma estrada cheia de tribulações. Não porque está sendo castigado, não porque Jesus chegou e falou, vocês são eleitos para minha ira, como se Deus ou Jesus tivessem ira. Não é isso. É porque a gente continua criando essa situação, a gente continua semeando. Ele mudou. Aí tem aquele provérbio, tem um ditado espanhol que não tem nada a ver com o espiritismo, mas que também é muito sábio. Quem semeia vento colhe tempestade. Quem semeia tribulação, você vai encontrar pepino na sua vida. E aí? A chave que Kardec dá e a explicação desse mecanismo acionado a partir dessa chave é o meio extremamente eficaz para a gente atingir essas promessas. O que nos está prometido. Entender o porquê que as coisas acontecem, porque isso elimina a revolta. A intenção elimina a revolta. E atuar. Porque se tudo depende de mim, se a única força em jogo para reorganizar tudo isso é a minha, então que seja. Mãos à obra, arregaça as mangas e trabalhe.
trabalho pessoal. Agora, você sempre teve a opção de buscar pagar 10% do seu salário. Agora, o que você vai receber com isso, não está nem descrito aqui, é a parte. Só que aí a gente não tem o direito de reclamar. Que nenhum de nós vai poder alegar, eu não sabia que era assim. Ah, mas ninguém tinha me dito que funcionava. Não, sabe? Todos nós sabemos. E agora, com a doutrina espírita, isso vem explicado de uma forma extremamente didática. É o tipo da explicação mais eficaz, aquela que é feita para uma criança de 5 anos entender. Não tem fórmula, tem nenhuma daquelas estruturas filosóficas complicadas, nada disso. Está muito claro aqui. Mude e faça. A gente corre, o capítulo é muito grande. Depois disso, Kardec vai entrar. Quais são as causas das aflições? Causas presentes e futuras, ou seja, aquilo que acontece na nossa existência hoje e aquilo que acontece em outras. Não tem outra causa. Agora, quem é responsável por essa causa? A gente. O que eu faço hoje é o que eu fiz. Não tem outra pessoa que vai agir e vai refletir em mim. Agora, é muito importante a gente pensar e refletir sobre isso, porque veja, todos nós sofremos. Todos nós estamos nesse barco. São 7 bilhões de pessoas encarnadas comendo grama, vamos dizer assim. Que enfrenta, não tem vida tranquila, não tem uma vida dedicada somente a estudos, a meditações e a trabalhos elevados no bem. Isso a gente ainda não chegou nesse ponto. A gente ainda tem que trabalhar em nós mesmos. E aí vai abrir mão, né? Ideias, vamos abrir mão disso. Vamos continuar, sabe, seguindo o mesmo padrão de erro. Esse capítulo vem para nos alertar, para nos instruir e para nos alertar. A coisa parece muito pior do que é. Não é. Entenda que vai perceber que o processo é fácil, mas exige a nossa contrapartida. E é aí que a gente está falhando. Então, fica o convite. Eu espero que vocês possam ler em casa o capítulo 5, que é um capítulo bem extenso, bem complexo, porque trata de muitas coisas que são do nosso dia a dia. Que vocês possam refletir bem sobre esse assunto. Porque isso aqui é para ser aplicado agora, enquanto a gente está aqui. Enquanto a gente está trombando na rua com todas essas inconsistências e com todas esse mar de tumultos que a sociedade se adaptou, aceitou viver hoje, a gente nesse meio. Como é que a gente vai interagir com isso de uma forma proveitosa? Como tirar disso elementos para o nosso progresso? E não só agora, principalmente para a nossa jornada. Como é que a gente vai tirar? Aqui. Por isso que eu recomendo esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espírito. Obrigado pela paciência. Que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado. Tocou o alarme. Olha, acabou certinho com o alarme. Impressionante. Estava programado certinho o conteúdo. Nunca mais vou conseguir fazer um negócio desse. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento, muita alegria, com muita felicidade no coração, por estarmos aqui hoje reunidos, para de novo estudarmos esse Evangelho de luz, a luz da doutrina espírita, formatada por Kardec e pela espiritualidade superior. Aprender os elementos que precisamos entender para viver melhor, para extrair dessa experiência terrena o melhor possível para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso. Pensando em todos esses espíritos amigos que nos recebem, que nos acompanham aqui hoje, aos mentores da casa, aos mentores desse trabalho, aos nossos mentores, dedicamos o nosso muito obrigado a cada um deles, pela paciência, pela amizade, pelo companheirismo que nos oferecem, pela intuição e pela inspiração que nos despertam para que a gente possa aproveitar ao máximo as lições aqui estudadas. E levando mais pensamentos, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, irmãos. Aquele que veio pessoalmente nos ensinar, através desse guia bendito de renovação do Evangelho, como viver uma vida proveitosa em busca da luz, em busca de fazer brilhar a nossa luz, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte,
como um farol a nos mostrar o caminho, a nos infundir coragem, força, fé, esperança para prosseguir na jornada mesmo diante das dificuldades e das tentações que o mundo oferece. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nosso muito obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua paciência conosco. Que cada coração aqui reunido hoje se aqueça no seu amor e se ilumine com a luz do seu Evangelho. Que cada um de nós possa retornar aos nossos meios, vivendo como cartas vivas do seu Evangelho, essas lições que aprendemos, que estudamos. Que cada um de nós possa dar o seu contributo dentro dos seus limites, para tornar essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito. Uma família cada vez mais integrada nos mais profundos laços de paz e de fraternidade emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti.